Olá, eu sou o Padre José Eduardo e você está no meu canal do YouTube. Queria te pedir que você fizesse a gentileza de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Tenho alimentado diariamente com conteúdos que podem ser edificantes para a sua vida espiritual. Se você gostar desse vídeo, deixa seu comentário e o seu joinha. Assim, você também ajuda o nosso canal a crescer. Por último, quero te pedir que conheça o meu Instagram e me siga lá. Agora também tem um novo site e o endereço está na descrição desse vídeo. Dá uma chegada lá para conhecer. Talvez tenham coisas que te interessem. Que Deus te abençoe, um grande abraço e um bom vídeo para você. Primeiro, muito prazer me apresentando, inclusive, para o senhor agora pelo vídeo, né? Não mais só pelo telefone, mas eu sou Maria Clara Vieira, sou chefe de comunicação na Quadrante e estou aqui até alguns meses conduzindo algumas conversas aqui no nosso perfil e espero que, enfim, que o pessoal que está nos acompanhando, que goste, né, dessas das outras conversas que ficam salvas. Importante dizer, essa conversa vai ficar salva. E essa conversa faz parte de uma das que a gente está tendo nesse mês São José Maria Escrivá, como comemoração do mês São José Maria, né? Então, acho que vocês vão. Espero que essa conversa seja bastante proveitosa. Vou deixar o senhor se apresentar, o padre José Eduardo. Tenho certeza que o pessoal que está aqui acompanhando conhece, né? Chegou aqui pelo perfil dele. Então, vou deixar o senhor se apresentar muito rapidamente, já te agradecendo por ter aceitado o meu convite. Tá bom, eu sou o Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, sou especialista em teologia moral, sou doutor em teologia moral, professor de teologia, conferencista em temas de aborto, gênero, família, etc. Tal, e sou sócio da Sociedade Sacerdotal de Santa Cruz, que é uma associação de clérigos intrinsecamente unida ao Opus Dei, desde minha ordenação, já faz 17 anos, mas eu já me relaciono com a obra há muito mais do que isso, há mais de 20 anos, há mais de 25 anos. Ai, gente, eu tô velho. Enfim, é isso. Pessoal, me avisem se a live estiver tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem o padre? Para mim está funcionando tudo bem. Tá, padre? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Então tá ótimo. Pessoal, vamos começar a nossa conversa, né? O tema da live, eu vou explicar rapidamente qual foi a ideia e por que eu convidei especialmente o padre José Eduardo para falar desse assunto, né? Quando a gente estava montando o nosso cronograma, né, de divulgação do mês de São José Maria Escrivá, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não sou uma pessoa tão próxima da obra, né? Estou trabalhando para Quadrante agora, conheço, tenho familiares, conheço pessoas queridas dentro da obra, e até há pouco tempo atrás, logo que eu entrei na Quadrante, um dos primeiros livros que eu peguei para ler, que eu só via trecho, foi justamente Caminho, Sulco e Forja, né? Os três livros, na verdade, que a Quadrante tem aquela edição que são os três juntinhos. E eu acho interessante porque eu tive a curiosidade de ler, justamente porque eu sempre caminhando, passeando pelas redes sociais, eu sempre esbarro em trechos de Caminho, Sulco e Forja. E são sempre algumas reflexões muito diretas, alguns conselhos que às vezes te dão aquele impacto, né? Assim, dão aquele tapa na cara logo cedo, às vezes que você precisa. Então, fiquei muito curiosa, né, para ler o livro, e de fato é um livro muito impactante, né? E logo que eu comecei a pensar sobre o livro, como a gente falaria dele nesse mês, eu pensei nos desafios que a gente enfrenta aqui no século XXI, certo? Porque o Caminho que Forja são clássicos, por assim dizer, da espiritualidade do século XX, né? São José Maria Escrivá viveu no século XX. Então, assim, eu fiquei... ele diz muita coisa da igreja do século XX, ele foi escrito no século XX. Mas eu acho muito interessante que ele seja tão bem vendido, que ele esteja tão presente na internet no século XXI. Né? Você vê por aí trechos de Caminho Suco e Forja, eu vejo entre influenciadores, vejo entre conhecidos, amigos, às vezes até que não são da obra, mas pegam no livro, pegam um trechinho, pegam um dos pontos e gostam. Né? Então, assim, eu queria passar brevemente por essas reflexões antes da gente chegar um pouco mais na parte de oração, mas eu queria ouvir, padre, assim, para começar a nossa conversa, de que modo que as reflexões de Caminho, Sulco e Forja se aplicam aos desafios que a gente vive no século XXI. Uhum. São José Maria, ele tem um modo de escrever que é assertivo, né? Ele é um grande escritor, ele sabe trabalhar com as palavras. E, sobretudo, ele sabe abordar as virtudes e os vícios
naquele calo que mais nos dói. Então, é por isso Uhum. que passar por Caminho, Sulco, Forja ou qualquer outra obra de São José Maria, mas essas em especial, que são feitas de pontos, é realmente passar por um tipo de abordagem que não é abstrata, entende? São José Maria não está falando de temas assim especulativos. Ele não está dando uma aula sobre coisas etéreas. Ele não é assim. E eu gosto muito dele por esse estilo, porque eu também sou bastante assim. Essa coisa de ficar especulando sobre as nuvens não é legal. Você tem que tocar a carne da pessoa, você tem que dizer algo que vá direto ao coração, que de alguma maneira fira a psique da pessoa ou que atire da indiferença. Então esses pontos, eles servem como aquele ponto de ignição que te tira da passividade. Esses são, digamos, os objetivos principais e o modo como o autor trabalhou a obra, porque São José Maria está falando ali, por exemplo, de um problema concreto, de alguém que escreveu algo para ele, de um conselho que ele deu na conversa abordando o assunto de alguém, e ele percebeu que aquilo tem uma aplicação universal, ou pelo menos a muitas pessoas. Então essa é a vantagem. Ele não é um livro assim que fica voando nas nuvens, né? Sim, é um livro de conselhos muito concretos, né? Acho que é por isso que ele acaba atravessando diferentes circunstâncias. Agora, só para passar rapidamente por uns pontos, padre, a gente fala, por exemplo, do século XXI, né? São José Maria ele viveu isso à época dele, né? Ele passou pelo Concílio Vaticano II, por exemplo, né? Que gerou várias dificuldades na igreja, várias crises. E até é engraçado, a gente fez uma outra live aqui, numa outra circunstância, falando sobre as variadas crises na igreja, né? Que já passamos por várias. Mas a gente não cansa de ouvir no século XXI que a igreja vive uma crise sem precedentes, né? Que a gente vive num mundo, isso é fato, não apenas secularizado, mas quase que anticristão, né? E assim, eu queria comentar quais pontos desses livros de São José Maria repercutem esse tempo que a gente vive no mundo, né? Por que ele tem tanto impacto, para além dessa assertividade, por que ele se encaixa tanto para esse tempo que a gente vive, que para alguns parece distinto do século que São José Maria viveu? Olha, a lógica de Caminho, vamos falar de Caminho brevemente, né? Uhum. Caminho é um livro que ele começa com temas de virtudes humanas. Então, o primeiro capítulo de Caminho é caráter. É impressionante isso. Quer dizer, você não começa a falar sobre a vida espiritual como se você estivesse construindo uma casa nas nuvens. Você começa a falar de uma coisa muito concreta, que é o caráter, que se você não tem, não adianta se querer ser santo. Uhum. A mensagem disso é muito forte. E ele vai subindo pelas escadas das virtudes humanas até chegar aos temas mais espirituais, e desses temas mais espirituais, a infância espiritual, que é, digamos assim, a, a tônica com a qual ele encerra o livro, porque a espiritualidade do Opus Dei é uma espiritualidade cujo fundamento é a filiação divina, o fundamento, digamos assim, ascético, é a humildade, mas isso tudo tem um tipo de coloração especial, que é a infância espiritual, que é ser um filho pequeno de Deus, etc. Então, digamos assim, a lógica de caminho é essa. Sulco é uma obra póstuma, mas que já tinha sido preparada anteriormente. E Sulco é um livro que fala sobre virtudes humanas. Só virtudes humanas. E é impressionante, porque são 1030 e tantos, acho que 1035 pontos, uma coisa assim, em que ele fala sobre virtudes humanas e vai na raiz das virtudes humanas e nos incomodando nas diversas virtudes humanas. Que a ideia do sulco, né, é que pelas virtudes humanas o homem deixa sulco na história, no mundo, mas também a graça deixa o sulco para que a vida sobrenatural possa ser infundida
verdadeiramente na alma, né? E por último, Forja. Forja é um livro, eu diria, um pouco mais, eu não diria místico, mas é um pouco mais espiritual, digamos assim. Em que São José Maria, no fundo, fala muito da sua própria vida interior e vai tocando em pontos que vão levando a nossa, a nossa oração para uma oração mais afetiva, mais, mais, mais elevada, mais espiritual. Digamos assim, Forja é a interface um pouco mais mística de toda essa trilogia. É? Uhum. Então, cada um tem uma riqueza a acrescentar. E eu diria, para cada fase da vida, esses livros eles têm uma importância, né? Assim, mais especial. Sim. A gente perguntou, acho que um pouco sobre esse tempo que a gente vive no mundo bastante secularizado, né? Um mundo mais que apresenta desafios diferentes para os cristãos, vou dizer maiores, porque, né, assim, não vou me comparar com os primeiros cristãos, que são de outros séculos, mas é uma impressão que eu tenho, me corrija se eu estiver enganada, mas eu acho que um atrativo que ele tem é justamente ter o foco na vida cotidiana, e como o senhor comentou, esse foco nas virtudes humanas, que torna uma coisa atemporal que você consegue ter um guia, né, uma coisa basilar ali para atravessar os vários tempos, os vários desafios. Né? Assim, por isso que ele se enquadra tanto para a era digital, como a gente está descrevendo aqui, né? Assim, e talvez também por serem pontos curtinhos, né? Assim, parecem tweets, você consegue, isso se reproduz bastante, né? Ele tem uma lógica própria que ela vai crescendo, como o senhor comentou, ele vai acrescentando coisas, mas ao mesmo tempo são coisas muito práticas, muito concretas, que te dizem respeito não só à realidade do mundo, da história, mas o que está acontecendo na sua vida naquele momento, né? É, mas você veja, né? Você falava de crise na igreja, de fato, a gente está vivendo há algumas décadas uma bela de uma crise. E só que o modo como São José Maria enfoca os problemas não é um modo como muitos enfocam os problemas hoje. Então, você veja, né? Eu vejo hoje em dia, por exemplo, na internet, muita gente que se comporta como se fosse um papa, um cardeal. Quer dizer, parece que a sua opinião tem uma relevância, que é ele que vai resolver. Há um ativismo e um engajamento exagerado em temas que não são da nossa alçada, porque no final das contas, o que a gente pode fazer? Essa é a pergunta. Então, o enfoque que São José Maria dá, por exemplo, a essas crises é muito simples. Ele diz: as crises mundiais são crises de santos. Você fica, nossa, quer dizer, mais do que eu querer resolver um problema estrutural que está fora do meu alcance, eu preciso olhar para o problema concreto que está ao meu alcance. Não adianta eu querer salvar o mundo se eu não estou me salvando, salvando aqueles que estão à minha volta, salvando as estruturas que estão mais perto de mim. Do mesmo jeito, isso não está em nenhum desses livros, mas ele diz que o remédio dos remédios é a piedade. O remédio dos remédios é a oração. E é verdade, quer dizer, por detrás de todo tipo de crise e de ativismo, o que está é uma grande falta de oração, de coloco com Deus, de abordagem sobrenatural dessas questões. Ou seja, não é que São José Maria nos convida a nos alienarmos da crise. O que ele não quer é que nós nos percamos de tal modo na crise que percamos as nossas referências. O meu modo de me orientar tem que ser pelo concreto, por aquilo que está diante de mim, desde uma perspectiva sobrenatural. Porque, fundamentalmente, as crises mundiais são crises de santos. Sim. Essa reflexão sempre me impacta muito, assim, justamente porque acho muito bonita essa resposta, que Caminho Suco e Forja, apesar de eu ter citado textos que não estão nesses livros, mas como o senhor mesmo comentou, são livros que falam de virtudes humanas, então eles falam diretamente do que você pode fazer, né, ao fim e ao cabo.
Não, o que está na sua mão? O que você consegue melhorar? Agora, padre, as primeiras fases do livro, né, assim, do caminho, no primeiro, ser útil, deixa rastro, né, uma frase tão impactante e que aparece tanto. Nossa, acho que eu passo assim, diariamente por vários posts de Instagram, assim, eu passo muito por essa frase e ela é engraçado que ela é sempre nova, né, ela sempre impacta, eu sempre repenso quando passo por ela. E, assim, estão entre as que eu mais vejo na internet, mesmo de pessoas comuns. E, assim, eu queria te perguntar como é que a gente, agora partindo para a parte mais reflexão, né, dessa conversa, como que a gente deixa rastro nessa época, né, nessa era digital tão marcada por relações frágeis, né? Como é que a gente deixa um rastro na internet? Né, o senhor colocou esse ponto do ativismo excessivo. Né? Tem gente que acha que a gente bem sabe, pode até fazer de boa vontade ou boa intenção, achando que esse ativismo estridente significa deixar rastro. Eu queria ouvir as suas considerações, né? Como é que a gente deixa esse rastro, atende esse apelo de São José Maria, o primeiro do caminho, nessa era digital? Olha, esse ponto é o ponto um de caminho, ele me parece muito, eu acho que um dos pontos mais lindos, né, que São José Maria já escreveu, porque ele é forte, ele é vigoroso. Há um livro maravilhoso escrito pelo Jesus Urteaga, publicado pela Quadrante, chamado O Valor Divino do Humano, que ele carrega essa mesma intensidade, né? Você vê que parece um tiro de canhão, assim, é um negócio muito forte. Então essas frases, que a tua vida não seja uma vida estéril, deixa rastro, ilumina com a luz da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo deixado pelos semeadores do ódio. É muito forte isso. Do que ele está falando? Então, você vê que há um paralelo, há uma espécie de paradoxo. De um lado, o cristão tem que deixar rastro. Por quê? Os semeadores do ódio deixam também um rastro, mas é um rastro viscoso, sujo. É um rastro de pecado, é um rastro de lama, é um rastro do inferno. É um rastro de uma lesma que leva à sujidade, à porquidão, à imundícia. E ele diz, paralelamente, ilumina com o esplendor da fé e do amor. Esse é o coração do ponto. Como é que eu deixo o rastro? Eu deixo o rastro pela fé unida ao amor, pela fé unida à caridade. Ou seja, a fé é a luz do conhecimento de Deus em mim. A caridade é o calor desse conhecimento de Deus em mim. Ou seja, eu não tenho apenas luz, eu também tenho calor. Deus em mim é luz e calor. A luz ilumina, o calor aquece, e através dessa influência da graça em mim, da graça em que eu mergulho pela oração, é que eu vou produzindo um rastro de limpeza. Ou seja, eu vou apagando a sujeira, a imundície, através da santidade. Mas tudo começa pela fé e o amor. E a fé e o amor são duas virtudes teologais que nós exercitamos na oração. Então, o ponto um, no fundo, ele está nos introduzindo na vida de oração. Está nos fazendo entender que estarmos impregnados de fé e amor é a chave para apagarmos o mal e semearmos o bem. Muito bem, o senhor já fez a introdução para o nosso próximo tema, que eu acho que é o mais importante aqui dessa noite, que eu falo para o nosso público que foi uma sugestão muito boa do próprio padre José Eduardo, quando a gente estava conversando sobre o roteiro da conversa. Fiquei pensando depois, nossa, como é que eu não pensei nisso?
Então, padre, eu queria te perguntar, assim, para a gente agora ir para essa parte mais importante da nossa live, é como é que a gente constrói uma vida de oração com base em caminho, sulco e forja, para que a gente navegue, né, esse oceano da pós-modernidade, né, esse oceano tão maluco, com ondas tão intensas que a gente está vivendo, né, seja na internet, mesmo fora dela, na universidade, nesse mundo que a gente vive. Como é que a gente consegue se amparar nesses livros para construir uma vida de oração? Olha, a primeira coisa é entender o que é oração. Em Caminho, São José Maria dá uma definição de oração. Se não me engano, está no ponto 91. Ele diz: orar é falar com Deus, mas falar de quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, etc, etc. E por fim ele diz: conhecê-lo e conhecer-te. Bom, é muito interessante isso. Por quê? Na obra, todo mundo aprende a fazer oração mental. Todo mundo é convidado a fazer meia hora de oração mental de manhã, meia hora à tarde. Né? E isso vale para todo mundo, desde o prelado da obra até, enfim, um jovem, uma dona de casa, todo mundo. Mas a gente pode se perder no caminho da oração mental. O caminho da oração mental é um caminho. Primeiro, que o nome não é muito feliz. Né? Esse nome, oração mental, ele remete muito a uma atividade psíquica. Né? Mas, assim, mens em latim significa alma. Então, talvez o melhor modo de falar hoje seria a oração da alma, do que propriamente falar de oração mental, que dá uma ideia muito digamos assim, cerebrina da oração, né? Parece que é só Esse você ficar pensando em uma Deus ali de vez em quando, rapidinho. oração encefálica, né? Não parece que você Uhum. tem que ficar numa parlóquia, numa falação interior com a mente. Não é isso. Você veja que nesse ponto São José Maria começa dizendo o seguinte: orar é falar com Deus, mas falar do quê? Dele e de ti. Diferentemente dos padres da igreja que definiam oração como a elevação da alma a Deus, essa definição dos padres da igreja é uma definição de tipo assim ontológico, entitativo. A definição de São José Maria é uma definição pedagógica, ela é diferente. Ele está dizendo: orar é falar com Deus, mas falar de quê? Dele e de ti. Então veja, para que serve um ponto de meditação? Um ponto que nós lemos em Caminho, Sulco e Forja. E eu acho que, inclusive, os livros de pontos, eles são muito úteis. São muito úteis para ajudar a pessoa a deslanchar na oração. Por quê? Os livros com textos mais abundantes podem fazer a oração se reduzir mais à leitura do que à oração propriamente. Sim. Então, quando eu leio, por exemplo, um ponto de caminho, São José Maria diz assim: quando não puderes louvar, cala-te. Orar é falar com Deus sobre o quê? De quê? Dele e de ti. Então, eu vou conversar com Deus sobre isso aqui, nessa base. Por quê? Veja bem, é muito comum que nós não tenhamos muitas vezes um assunto para conversar com Deus. Que a gente esteja privado assim de uma ideia. E a gente pega um ponto ao assunto. E se você pega aquele ponto e vai fazendo com um ponto, como a gente faz com uma clara de ovo, você vai batendo no ponto, dali vai saindo clara, vai saindo
vai saindo uma riqueza. Sim, vai se Ora, transformando. ele vai crescendo dentro de você. Só que o que acontece? Então, essa primeira fase, nos métodos ou nas formas de oração mental, ao longo da tradição da igreja, sempre se falou da leitura, da meditação, da oração e da contemplação. Esses quatro passos, né? Leitura, meditação, a reflexão sobre o que eu li, e oração é justamente esse diálogo com Deus sobre o que eu refleti na leitura, a partir da leitura, né? Só que o Uhum. que acontece? Muitas vezes as pessoas elas se engaiolam numa espécie de marretar mental. Então elas ficam macetando com a cabeça conversas de tipo encefálico, né? Tá lá a pessoa, pega um ponto, então a pessoa tá lá, por dentro, né? Jesus, poxa vida, tá dura a vida, né? Ei, meu Deus, dá uma força aí, Senhor, quebra o galho. Quer dizer, a pessoa tá por dentro fazendo uma conversa que ela é totalmente é, cerebrina, né? Ela tá ali, macetando, macetando. E se ela fica ali, nesse tipo de quebra-pedra, primeiro, ela vai se cansar demais. Segundo, ela vai ficar encurralada e sempre permanecerá verde na vida de oração. Por quê? Porque o objetivo da oração é conhecê-lo e conhecer-te. O objetivo da oração não é você ficar falando coisas. O objetivo da oração é conhecê-lo e conhecer-te. E esse conhecê-lo e conhecer-te, o que, que é? É o que é próprio do amor. A palavra conhecer na Bíblia é muito diferente do que os gregos entendem por conhecer. Para os gregos, conhecer é uma atividade intelectiva, meramente. Para a Bíblia, conhecer é assim. Isaac conheceu Rebeca. É um ato de amor. Então vejam, na oração mental, o mais importante não é a falação interior, a tagarelice da alma. O mais importante é o ato de amor. E muitas vezes, por exemplo, eu te pego um ponto como esse, né? Se não puderes louvar, cala-te. Esse ponto fala sobre silêncio, fala sobre discrição, fala sobre a caridade de não usar a língua de maneira maledicente. E, portanto, esse ponto abre dois flancos, com toda a virtude, todo o vício. Abre dois flancos, que são quais? De um lado, arrepender-me dos pecados que eu cometi, e de outro lado, pedir a virtude que eu não estou praticando. Então, por exemplo, muitas vezes eu leio um ponto como esse e eu simplesmente me arrependo. Eu posso ficar muito tempo ali dizendo: perdão, meu Deus, perdão, meu Deus, perdão, meu Deus. E nesse ato de contrição, o meu coração vai se quebrando, vai se esmigalhando, vai se pulverizando e a oração vai fluindo. Ela começa a fluir como uma água. De outro lado, eu posso subir, né? E dizer:
Deus, aumenta a minha caridade. Aumenta a minha caridade. Jesus, me dá o teu amor. Me dá o teu amor. E às vezes, inclusive, você não vai sequer formular uma frase. Pode chegar um momento em que isso seja apenas ah, seja apenas um suspiro interior, em que você está como que succionando pela súplica aquilo a Deus. Ora, na medida em que você tem esse duplo movimento, e é bonito isso, viu? Porque a tradição da igreja toda é assim. Eu vou te dar alguns exemplos. Os orientais fazem a chamada oração de Jesus. Você vê isso no livro chamado Contos do Peregrino Russo. O que é a oração de Jesus? É a repetição daquela fórmula. Jesus, filho de Davi, você está olhando para cima. Tem Sim. misericórdia de mim. Está olhando para baixo. São dois movimentos. Mas se você pensar, o Pai Nosso, como é que é? Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vossa vossa seja feita, né? O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, que nós perdoamos aqui. Para cima e para baixo. Ave Sim. Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, né? Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Para cima e para baixo. Qualquer oração tem esse duplo movimento. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Para cima e para baixo. Ou seja, esse duplo movimento da alma é muito importante. Por quê? Porque nós não somos. A nossa mente ela não consegue se fixar num ponto de maneira assim estática. A nossa mente ela divaga. Sim. A não ser quando alguém chega a uma graça de contemplação muito alta, ela consegue entrar num tipo de contemplação abstrata e ela se perde em Deus. Mas o normal é que no trabalho da oração haja um certo movimento interior, né? Ou seja, eu basicamente desço pelo arrependimento, pela humildade, subo pela fé, pela caridade. Esse duplo movimento é o que vai fazendo a nossa alma, digamos assim, ganhar amplitude. E, e muitas vezes um ponto só vai te dar. Quando a gente diz matéria de meditação e de oração e de contemplação, o que nós estamos falando não é matéria para pensar, para ficar pensando, matutando. É matéria no sentido de que ele vai ser um apoio para você descer e subir. Né? Você veja que quando Jesus louva Natanael no comecinho do Evangelho de São João, ele diz assim: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então a oração é uma subida e uma descida, em que nós vamos e voltamos, exercitando o amor e o arrependimento, o amor e o arrependimento, de tal modo que ela vai se tornando viva. Ela não se torna uma oração superficial. O mal de muitas pessoas que não conseguem progredir na vida espiritual é que elas se rezam de uma maneira pueril, de uma maneira exterior. Então, sei lá, vou fazer sua meditação, ao invés de mergulhar em Deus, elas estão ali agarradas numa coisa humana, ou escrevendo, ou pensando, ou exercitando a vontade assim, de uma maneira muito naturalista, assim, muito, muito voluntarista, e não consegue ter um impulso da subida que Deus dá na medida em que nós somos capazes de ler e refletir para
nos arrependermos e para amarmos. É sempre luz e sombra. É sempre, digamos assim, o verso e reverso. Sim, Né? parece que ou você fica obcecado, achei interessante esse exemplo que o senhor deu. Parece que você fazer uma oração, por mais que seja lícito você orar, né, pelas suas realidades presentes, parece que você fica ali obcecado, rodando, né, rodando, 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 e acaba ficando focado mesmo, né, assim, você não consegue mais gerar frutos dessa oração, ou cai no outro extremo, né, essa tentativa de fazer uma oração contemplativa, aérea, sem que você coloque elementos da vida concreta, né? Assim, sem que você tenha, como o senhor comentou, essa ida e vinda constante. É, esse duplo movimento ajuda muito. Mas assim, é, é claro que então, veja, eu acho que esses pontos de oração que aparecem em Caminho, Suco, Forja e em outros livros, todos eles são muito bons justamente porque eles não nos fazem ficar escravos de uma leitura e nos fazem não reduzir a oração a uma leitura, Uhum, a uma leitura espiritual. Porque a leitura espiritual é uma leitura meditada. sim. Muitas vezes a gente faz leitura espiritual, vem pá, um baque no coração. Você lê uma página, fala assim: Meu Deus, o que é isso? Isso mexe com você. Né? Eu me lembro que um dia eu estava lendo A Vida de São Francisco Xavier e teve um ponto lá que aquilo foi um negócio tão impactante que eu derrubei o livro no chão. Né? E você fica assim, meio embasbacado. A oração é mais do que isso. A oração não é uma leitura que eu faço para poder, nossa, ter uma ideia fenomenal e ali ficar dando voltas naquilo, admirando e talvez conversando com Deus sobre aquilo. Isso é pouco, isso é muito superficial. A oração, eu posso ler qualquer coisa, eu posso ler assim, sei lá, né, um papelzinho qualquer. Né? Li aquela frase, eu posso fazer oração a partir daquilo, descendo e subindo. Eu me arrependo dos meus pecados e subo pelo amor. Tá, tá. Nossa, isso daqui abre realmente a percepção da alma para que a gente possa entrar no amor de Deus, né? Porque conhecê-lo e conhecer-se não é outra coisa que entrar em Deus, de tal modo que ele vai nos dando conhecimento sobrenatural de nós mesmos, a partir da luz da presença dele. Sim. Padre, eu queria que o senhor, eu achei assim brilhante essa meditação. Eu queria que o senhor, se possível, não sei se estou pedindo uma coisa extrema, muito, muito pueril aqui, mas que o senhor desse exemplos disso que o senhor falou, assim, de como é que a gente faz esse movimento duplo para cima e para baixo, a partir dos pontos do caminho Suco Forte. O senhor falou do ponto 91, até peguei aqui, né? Que é quando ele, de fato, descreve a oração. Vou até ler o pedacinho aqui, peço licença, mas Vai lá. o padre já citou, eu vou ler ele literalmente aqui. Escreveste-me. Orar é falar com Deus. Mas de quê? De quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos. Ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas e ações de graças e pedidos e amor e desagravo. É bonito esse final quando ele fala né? Assim, realmente colocando tudo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te. Ganhar intimidade. O senhor colocou também, né? Quando a Bíblia usa o termo conhecer, eu imediatamente me veio essa palavra na cabeça, é ganhar intimidade, né? Literalmente ser íntimo de alguém, que é conhecer. E você não conhece uma pessoa, o senhor ia descrevendo também, ficou na imagem na minha cabeça, você não consegue estabelecer uma conversa numa pessoa que vai gerar intimidade se você fica só falando, 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 né? Sem parar para ouvir o que essa pessoa tem para te dizer de alguma forma. Então, assim, gostaria que o senhor, se possível, desse mais exemplos, assim, de como é que a gente faz esse movimento de oração fecundo com base nesses pontos de caminho, suco e forja. Abre um outro ponto aí, Tá qualquer. bom. Vou pegar, tá, 91.
34. Fez-se tão pequeno, bem vês, um menino, para que te aproximes dele com confiança. Claramente está falando de Jesus, do menino Jesus, né? Menino com letra maiúscula. Uhum. Então, imediatamente, bom, o senhor falou para pegar um outro ponto e já pensei aqui de cara, né? Assim, ele fez-se tão pequeno, bem vezes, um menino, para que você se aproxime dele com confiança. Primeiro parece que ele te leva a contemplar o menino Jesus, né? Assim, a olhar para Jesus como menino, feito homem, e depois para te dizer o que você tem que fazer, se aproximar dele com confiança. Seria mais ou menos É. isso? Isso é o começo da meditação, né? Sim. Então esse trabalho de imaginar Nosso Senhor como menino, no começo da vida espiritual, eu acho que pode ser interessante, mas chega um momento que a gente tem que se livrar das imaginações, Uhum. porque senão a gente fica preso, é muito pueril, você ficar imaginando Sim, coisas, sim, pensando, claro. no fundo é você. Mas ele se fez um menino para que eu me aproxime dele com confiança. Então eu preciso descer para me arrepender da minha falta de abertura com Deus. Então, por exemplo, quantas vezes eu confio mais nas pessoas do que em Deus? As pessoas nos decepcionam, elas nos desiludem. Você ama alguém, confia tanto, de repente aquela pessoa te dá um bolo, te deixa para trás. Mas em Deus eu não confio. Eu desconfio, fico pensando toda hora que vai acontecer alguma coisa errada, que ele não vai ser o meu garante, que eu não vou conseguir. Deus me perdoa pela minha falta de confiança em ti. Me perdoa. Eu sinto muito. Isso é oração. Quando não fica só na palavra, aquilo reverbera interiormente. Deus me perdoa. Eu não confio em ti. Eu sou homem de pouca fé. Me perdoa. Agora, eu posso subir. Então eu posso dizer, Jesus, eu confio em ti. Aumenta a minha confiança em ti. Aumenta a minha confiança em ti. Tu estás comigo sempre. Sempre. Não estás do meu lado, estás dentro de mim. Eu não quero deixar-te de lado. E aí, pode ser que chegue um momento em que isso tudo se reduz a uma frase, em que eu simplesmente diga para ele, sei lá, Jesus, 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 e vou subindo. Isso é adoração, isso é louvor, isso é ação de graças. Ou eu também posso descer, perdão, perdão. Isso é oração. Mas não é uma oração cerebrina, é uma Uhum. Não tô aqui oração. tagarelando, falando, Não, falando. eu tô entrando num mel, né? Num mel. São José Maria dizia uma coisa muito bonita. Ele dizia o seguinte, que nós temos que ter uma sinceridade selvagem. E essa sinceridade, ela se manifesta na oração. Quer dizer, ele dizia assim, né? Nós não podemos nos esconder no anonimato. Então, por exemplo, digamos que eu esteja vivendo um problema de castidade. Tem sentido eu fazer um tempo de oração sobre, sei lá, é, a laboriosidade. Eu estou me escondendo no anonimato. Então, muitas vezes, a oração vai acompanhar o que a gente chama de exame particular, quer dizer, o meu ponto de luta, aquele ponto que eu preciso melhorar, as minhas matérias de exame, né? Eu vou identificar, nossa, isso aqui, eu estou tão relaxado, meu Deus do céu, eu não estou fazendo nada, eu estou uma preguiça danada. Então, eu vou meditar sobre isso, eu vou rezar pedindo a Deus isso, eu vou entrar em intimidade com Deus bebendo isso. Entende? Quer dizer, a oração ela é muito dinâmica, ela não pode ficar enclausurada numa coisa abstrata.
E há um outro aspecto disso que na espiritualidade do Opus Dei é muito importante, que é a relação entre a vida espiritual e a liturgia. O São José Maria queria que todos os fiéis na obra tivessem uma espiritualidade muito litúrgica. Sim, Então, digamos assim, o tempo litúrgico, a liturgia da igreja, as festas, etc., elas têm uma marca sobre os meus momentos privados de oração. Isso é lindo, né? Porque, por exemplo, durante o tempo da quaresma, eu vou meditar muito sobre pecado, sobre a necessidade de morrer para mim, a necessidade de fazer penitência, de me mortificar, etc. Assim como no tempo da Páscoa, eu vou falar muito, eu vou meditar muito sobre a alegria, eu vou meditar muito sobre o apostolado, sobre a difusão da verdade, sobre ter esperança. E, sei lá, no tempo do Advento, eu vou meditar muito na infância espiritual, isso também vale para o Natal, e assim vai. Então, veja que o que não falta é toda essa elasticidade que a riqueza da vida espiritual nos pode fornecer. De um lado, sim. pela influência litúrgica, e de outro, pela influência da minha individualidade. Quando isso se cruza, não falta coisa para rezar. A, a, a alma ela vai se alimentando, né? E aí ela consegue se exprimir e deixar se exprimir em Deus. Isso de escutar a Deus, o que, que é no fundo escutar a Deus? Né? A gente sempre pensa em escutar a Deus como se fosse escutar falando, alguém falando fora, ou alguém falando é, algo dentro de mim. Mas no fundo, escutar a Deus é perceber Deus, é dar espaço para que a graça haja em mim. Então, por exemplo, né, eu já tive, eu gosto muito do terço. O terço, para mim, é a oração mais maravilhosa. Muitas vezes eu já tive essa experiência de rezar um terço assim, com fervor, e sair desse terço assim, parece que tem um sol brilhando dentro da alma. Isso aí é escutar Deus. Você percebeu o efeito da graça em você. É aquela comunhão que você fez, né? Que você fez aquela comunhão bem feita, você terminou a ação de graça. Parece que é, ele está em você, e está mesmo. Isso aí é escutar Deus. Deus, Não Deus, necessariamente é ouvir uma resposta concreta, né? A gente acha que ele vai chegar e vai responder, não, faz isso, faz aquilo, vai ficar tudo bem. não. Muitas vezes a gente vai rezar, sei lá, alguma coisa está me angustiando. De repente eu pego um ponto, vou lá, rezo. Parece que aquilo nada existe. Aquilo ali virou uma bobagem, virou um nada. Né? Isso aí é escutar Deus. Não é que ninguém falou comigo, mas é a graça agindo no meu coração. A graça é real. A graça é uma força real. Não é uma metáfora, não é digamos assim, uma teoria sobre a vida. A graça é uma força real que brota da humanidade santíssima de Cristo. Então, quando a graça age, eu estou escutando Deus. Tem algo se movendo, tem algo se mexendo aqui dentro. Isso aí é escutar Deus. Bom, padre, eu acho que, assim, deixo o senhor conduzir a meditação, porque, enfim, eu estou aqui também como ouvinte, junto com o público inteiro, né? Assim, só abri a live, mas estou aqui, enfim, prestando atenção e meditando junto, assim, estou quase parando para tomar umas notas. Mas a gente já está se aproximando de quase uma hora da nossa live, então eu vou deixar para o senhor finalizar, assim, com dicas que o senhor ache importantes, porque a gente está se aproximando do final, vamos estar na última semana do mês de São José Maria, logo é a festa de São José Maria, né, dia 26, na semana que vem. Estamos encerrando, inclusive, aqui na Quadrante a novena de São José Maria Escrivá, tem feito todos os dias ao meio-dia, convido o pessoal que está assistindo a gente a dar uma olhada, está lá no nosso feed, a novena do trabalho, tenho certeza que o senhor conhece, recomenda, então quem quiser rezar com a gente, já estamos quase
acabando, já passamos a metade, mas quiserem printar, compartilhar com a família, com os amigos, rezar em outras circunstâncias, rezar em casa, tá lá no feed da Quadrante. E aproveito antes de passar a palavra para o senhor finalizar a nossa meditação com uma oração e uma bênção também, se o senhor quiser. Aproveito para falar para o pessoal que está assistindo a gente que lá no Sexta Quadrante, todas as obras de São José Maria Escrivá e obras sobre São José Maria Escrivá, Caminho Suco e Forja, Amar o Mundo Apaixonadamente, a biografia de São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, e também, padre, o senhor falou da oração litúrgica, me lembrou, claro, da nossa coleção Falar com Deus, né, do Francisco Fernandes Carvajal, muito bonita, assim, tem meditações lindas para todos os tempos litúrgicos. Todas estão em promoção lá no site da Quadrante. Comprando algumas delas, você pode ganhar uma medalha de São José Maria Escrivá maravilhosa que eu, por uma falha, não tenho aqui comigo agora, que eu precisei mudar de lugar para fazer a live. Mas deem uma olhada lá no site da Quadrante, tá? Todas as obras estão em promoção. Então, acho que vocês vão gostar bastante, pessoal que gosta dessas meditações e de meditar, de rezar sobre os pontos sobre os quais o padre estava falando. Então, padre, vou deixar com o senhor nesses últimos 5 minutinhos que a gente tem aqui antes de encerrar a live, para prosseguir essa meditação sobre oração, como o senhor achar mais importante, e nos dar a sua bênção, por gentileza. Tá bom. São José Maria diz assim: em primeiro lugar, a oração. Em segundo lugar, a expiação. Em terceiro lugar, muito em terceiro lugar, a ação. E ele dizia que o espírito da obra deveria conduzir-nos a ser contemplativos no meio do mundo. E ser contemplativo no meio do mundo é chegar à contemplação sem precisar entrar para um mosteiro. Mas a nossa vocação é contemplativa. Não é uma contemplação ativa. Nós não somos e não devemos ser uns ativistas, uns fazedores de coisas. E o único caminho para chegar à contemplação, e a essa contemplação que impregne toda a nossa atividade, é nos esmerarmos bem em fazer os nossos tempos de oração mental ou de oração da alma, como eu dizia antes. Nos esmerarmos, né? Defendemos esse tempo. É um tempo precioso, é um tempo que nós vamos tentar mergulhar em Deus, nós vamos comungar espiritualmente de Cristo. A nossa alma vai se unir com a alma dele, nós vamos entrar numa comunhão de amor, em que o nosso ser vai ser fecundado pelo ser dele. E não dá para nós vivermos assim, sem esse ar da oração. João Maria Vianney dizia que a oração é para a alma aquilo que a água é para o peixe. Quer dizer, sem ela, nós não temos atmosfera, nós ficamos sufocados. Os problemas da vida nos sufocam, as coisas que vão acontecendo nos sufocam, os problemas do país nos sufocam, da igreja nos sufocam, etc. Mas quando eu me mergulho em Deus e eu me distendo na oração, ela vai trazendo para mim aquele peso da presença dele que me envolve por dentro e por fora, né? Então, nós temos que nos esmerar. Isso significa, assim, reservar o lugar, reservar o tempo, reservar o meu modo de fazer, cuidar, que eu não fique assim, eu não rezo de qualquer jeito, eu me coloque numa posição adequada. É um momento, assim, importante em que eu vou realmente me dar com exclusividade para ele. Se efetivamente essa disposição permanecer viva em mim, eu terei na oração aquele descanso de que nos fala Jesus no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos debaixo do peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Eu vos darei Shabat em hebraico. A oração é
o nosso sábado, é o nosso Shabat. A oração é o nosso descanso, é a nossa terra prometida. É onde a nossa alma recebe leite e mel, diretamente de Deus. Então nós precisamos mesmo. Esse era o desejo mais profundo do coração de São José Maria, que os seus filhos, que aqueles que aprendessem a sua doutrina, fossem almas de oração, fossem almas piedosas. Ele queria que nós fôssemos piedosos, né? Quer dizer, piedade de crianças, piedade de ninhos, piedade de meninos, de crianças. Isso é uma piedade profunda, com doutrina. Não é uma piedade qualquer, é uma piedade com muita doutrina, mas piedade, piedade, piedade. E isso nos vem apenas por um trato profundo com Deus através da vida de oração. Então, o meu desejo é que todos nós sejamos assim e que nós possamos, de verdade, vencer a tentação de não orarmos. Santa Teresa dizia assim, que o diabo sabe que ele tem muito a perder com uma alma de oração e que ele não pode nada contra uma alma que reza. Por isso ele emprega todos os meios para dissuadi-la de rezar. E João Cassiano, que foi um santo abade muito antigo na igreja, dizia o seguinte: quando alguém começa a entrar na vida de oração, a primeira coisa que o diabo lhe dá é trabalho. Isso parece ferir o espírito do Opus Dei, né? Porque o espírito do Opus Dei prega a santificação no trabalho. Mas nós não podemos nos esquecer que é impossível santificar o trabalho se eu não rezo. O trabalho não santifica. O que santifica o trabalho é a oração. Então, isso na verdade não fere o espírito do Opus Dei, porque nós não somos chamados a ser workaholics, pessoas viciadas no trabalho. Nós somos chamados a ser contemplativos. E por isso, a prioridade é a oração, acompanhada de mortificação. E então, o trabalho, o apostolado vão ser santificantes e vão ser santificados. Caso contrário, tudo não passará de um teatro. Então, meu desejo e a minha oração é que Deus nos conceda a todos aquilo que dizia o profeta Zacarias: espírito de súplica, espírito de oração. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. E uma boa festa de São José Maria a todos nós. Amém, obrigada. Gente, a live vai ficar salva, tá? Todo mundo elogiando, falando que live maravilhosa. Padre, muitíssimo obrigada. Deus seja louvado pela sua vocação. Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a gente. A live vai ficar aqui salva e até a próxima. Boa festa de São José Maria para o senhor também.